Então, o contexto de clamor, que está ali no livro de Apocalipse, poucas pessoas têm revelação e inspiração para isso. Porque elas ainda não compreenderam totalmente o que é o reino e a justiça. Ninguém vai compreender, mas tem pessoas que se aproximam de compreender. E tem pessoas que compreendem, mesmo sabendo que não compreendem, porque estão vivendo o evangelho voltado para o alto. Não é evangelho voltado para essa terra. Porque muitos sabem que tem um evangelho voltado para o alto e tem outro evangelho voltado para essa terra, mas ainda assim continuam vivendo para essa terra e combatendo aqueles que querem viver para o reino e a justiça celestial em Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, na bênção, na promessa fiel que Ele é de cumprir, porque Ele prometeu que viria e veio. Prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que voltaria. E pode ter certeza, Ele vai voltar. E Ele prometeu preparar lugar. E pode ter certeza que quando Ele voltar, esse lugar lá já vai estar preparado. Mas só para os fiéis. Lê esta profecia em voz alta para a igreja, receberá do Senhor uma bênção especial. Aqueles que ouvirem a sua leitura e fizerem o que diz, também serão abençoados, pois está próximo o tempo, quando todas essas coisas se cumprirão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Apocalipse 5, 2. Um anjo poderoso, com uma forte voz, estava gritando esta pergunta: quem é digno de quebrar os lacres deste rolo e abri-lo? Versículo 12. Digno é o cordeiro. Eles cantavam bem alto: o cordeiro que foi morto. Ele é digno de receber o poder e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. 6:1. Enquanto eu observava o cordeiro, quebrou o primeiro lacre e começou a abrir o rolo. Então um dos 4 seres viventes, com uma voz que soava como o trovão, disse: venha. Versículo 10. Eles clamavam em voz alta ao Senhor e diziam: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, quanto tempo ainda vai passar antes que o Senhor julgue os povos da terra pelo que eles fizeram conosco? Quando vingará o nosso sangue contra aqueles que moram na terra? Versículo 10 do capítulo 7. E estavam gritando com um grande clamor: a salvação vem do nosso Deus que está no trono e do seu Cordeiro. 13 do capítulo 8. Enquanto eu estava contemplando, vi uma águia sozinha voando pelos céus e gritava em alta voz: ai, ai, ai do povo da terra, por causa das terríveis coisas que brevemente acontecerão quando os 3 anjos restantes tocarem suas trombetas. Capítulo 10, 3. E deu um grande brado, foi como um rugido de um leão, e os 7 trovões rimbombaram a sua resposta. 15. Porque bem sei, nesta hora, o 7º anjo tocou sua trombeta, e houve vozes altas bradando dos céus: o reino deste mundo agora pertence ao nosso Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Do capítulo 11. Ainda do capítulo 11, versículo 10. Depois ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: por fim aconteceu, a salvação e o poder e o domínio de Deus e a autoridade de seu Cristo finalmente se manifestaram aqui, porque o acusador dos nossos irmãos foi jogado do céu na terra, e ele que os acusava de dia e noite diante do nosso Deus. 14, 2. E ouvi um som que vinha do céu como o rugido de uma grande cachoeira. O estrondo de um poderoso trovão. Era o cântico de um coro acompanhado por harpas.
ainda do capítulo 14, versículo 15. Nisso, um anjo veio do templo e bradou-lhe: comece a usar a foice, porque chegou o tempo de o Senhor ceifar. A colheita está madura na terra. 18. Nesse exato momento, o anjo que tem poder para destruir o mundo com fogo, bradou ao anjo com foice: utilize agora a sua foice para cortar os cachos de uva das vinhas da terra, porque eles estão completamente maduros para o julgamento. 16:1. E ouvi uma poderosa voz bradando do templo aos 7 anjos: agora sigam seu caminho e esvaziem sobre a terra os 7 vasos da ira de Deus. 16:17. O 7º anjo derramou o vaso dele no ar, e do trono do templo do céu veio um poderoso clamor dizendo: está terminado. Capítulo 18:2. Ele deu um poderoso brado: caiu, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou um esconderijo de demônios, uma toca de diabos e de toda espécie de espírito mau. 19:1. Depois disso, eu ouvi o clamor de uma enorme multidão no céu: aleluia! Louvado seja o Senhor! A salvação vem do nosso Deus. A honra e a autoridade pertencem somente a Ele. Porque as suas sentenças são justas e verdadeiras. Ele castigou a prostituta e corrompia a terra com o pecado dela, e vingou o assassino dos servos dele. A voz deles soavam cada vez mais: louvado seja o Senhor! A fumaça do incêndio dela sobe para sempre e para sempre. 17. Então eu vi um anjo de pé na claridade do sol, bradando em voz alta às aves: grande Deus, venha comer a carne de reis e capitães, e grandes generais, de cavalos e cavaleiros, e de toda a humanidade, tanto os grandes como os pequenos, tanto os escravos como os livres.